Boa noite a todos. Animados para o culto? Descobri que nós precisamos fazer o culto com alegria para exercer a nossa força. Aliás, com alegria nós teremos mais força. Exercer o que nós temos de natural dentro de nós. Todos nós temos. O sentimento, o amor, as energias, tudo que se passa conosco, né? É natural. É natural porque Deus não fez nada de extraordinário para que um se sentisse melhor do que o outro. Ele fez tudo na mais perfeita ordem, no equilíbrio. Então não é nem mais nem menos. Todo o efeito de toda a sua criação é simplesmente natural. Nós é que achamos que é demais. Vamos aguardar aí, porque enquanto isso a música vai tocando, vamos buscar o nosso copo de água. Não vamos deixar de colocar água. Ontem nós falamos do capítulo, continuando no capítulo 8, né? Bem-aventurados os puros de coração. Ontem nós falamos do item pecado por pensamento, adultério. E nós descobrimos que esse adultério não é somente entre cônjuge. Jesus vem trazer uma outra mais ampla, né? Que se a gente for puro de coração, ele está nos atos, né? A verdadeira pureza está apenas nos atos. Está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então isso é para a gente entender que tudo acontece na nossa vida por causa desses nossos sentimentos e por causa dos nossos pensamentos. É tudo que nós atraímos. Se os nossos olhos forem puros, forem limpos, se o nosso sentimento for puro, for digno, a gente vai usufruir do que há de melhor nessa natureza. Olha como que o culto vem trazer para a gente tantos benefícios, né? Porque a gente começa a entender como nós precisamos viver aqui nessa terra, que é de passagem, que não será eterno. Eterno é o espírito, mas o lugar não. Nem as pessoas, né? Porque cada vez que a gente consegue evoluir um pouquinho, nós vamos estar junto de pessoas também da mesma forma, né? Com o mesmo pensamento, alinhando-se, seguindo. Não quer dizer que nós não vamos estar olhando para aqueles que estão precisando. Porque por isso que a nossa família existe pessoas que têm uma condição moral mais evoluída e tem pessoas que têm uma condição moral menos evoluída. E às vezes somos nós o menos evoluído, mas nós já estamos buscando nos melhorar. E ali igual a família de porco-espinho, às vezes é difícil de estar muito junto porque um machuca o outro, mas consegue encontrar, para não morrer de frio, consegue encontrar uma distância
onde um esquenta o outro. E ali conseguem viver, conviver uns com os outros. É muito linda essa família, né? É muito linda essa ligação familiar. A gente só não é puro de coração e nem é pobre de espírito quando nós deixamos de ser humildes, como nós aprendemos, né, nesses 2 capítulos aqui, a condição da humildade do simples e dos humildes. E enquanto nós permanecermos no orgulho, no egoísmo, onde a gente acha que nós é que temos que ganhar mais do que o outro, nós temos que ser mais privilegiados, e isso não é só dentro da nossa família, é no universo. Porque nós somos cada vez mais, eu vou entendendo, eu estou percebendo, como se é o que eu vou percebendo, assim. Imagina uma grande tela de um quebra-cabeça com peças bem pequenininhas, não maior do que o outro, mas com performances diferentes, onde um encaixa no outro. E ali, quando a gente está fora desse quebra-cabeça, não estamos encaixados nessa grande tela, a gente está perdido. Mas quando a gente consegue achar o nosso lugar, e olha só a palavra, o nosso lugar, não o lugar do outro, o nosso lugar, onde só tem como a nossa peça, enquanto peça, vamos encaixar justamente naquele lugar. Ninguém consegue encaixar, somos só nós. Como nós também não conseguimos encaixar no lugar do outro. E ali, quando a gente encaixa no nosso lugar, nós sentimos a força de fazer parte desse todo. Nossa, gente, é muito maravilhoso isso. É muito maravilhoso, eu não sou nem mais nem menos. Eu não sou nem maior nem menor. Aí dá para entender quando Jesus fala para os seus discípulos que aquele que queira ser o maior, que seja o menor. Porque aí a gente vai, imagina, entrando nesse lugar, se encaixando nesse lugar. Imagina a força que a gente recebe. Imagina a força que a gente começa a participar desse grande universo. Do que Deus criou, né? Do que Deus criou. De tudo que Ele amou e colocou ali naquele lugar. Nós conseguimos ali perceber a força do universo. E ali, se nós não quisermos achar ainda que é por minha causa que eu encaixei naquele lugar, que eu encaixei naquele lugar, é que o universo vai funcionar. Se a gente tira essa prepotência, esse orgulho, e a gente seja simplesmente simples e humilde. Vou fazer parte somente do meu lugar e vou contribuir com tudo e com todos. Eu gostei demais de sentir isso. Estou compartilhando com vocês. Não sei se eu estou certa, mas é o que eu percebi fazendo o culto todos os dias desde novembro. Eu ainda não tinha percebido isso. Lendo o Evangelho, lendo outras obras, eu fui vendo como que tudo vai se encaixando. Que a gente fala, nós espíritas, nós falamos que nós somos médiuns.
e que todo mundo, e Kardec traz que todo mundo é médium, porque a mediunidade, ela faz parte desses 5 sentidos. Aliás, é o outro sentido, né? Porque tem mais, ainda tem mais que nós vamos descobrir. Deus faz tudo tão perfeito que a gente descobriu os 5 sentidos e já acha que é muito. Mas tem mais sentidos aí. E a mediunidade, a percepção, é a sensibilidade. A gente acha que é o tato, que é ouvir, é ver, falar, degustar, mas tem a sensibilidade. E enquanto a gente ficar vivendo como os animais como é que fala a palavra? No instinto, nós vamos perceber somente esses. Mas quando a gente começar a entender o que Deus trouxe para nós, ainda inteligente que somos, né? Então, o homem veio com instinto e inteligência. Não quer dizer que o animal não seja inteligente, mas não nessa forma, né? E aí a gente se achou que é mais. Mas nós não somos mais. Nós só temos mais sensibilidades, que a gente é capaz de promover para todos esses outros uma melhora. Mas eles trazem para a gente toda a base, tudo que nós somos. Então, se nós acharmos que somos mais, nós vamos desmerecer toda essa base que traz. É como se fosse a casa que, sendo o telhado, virasse e falasse assim: eu sou mais do que vocês, porque eu estou aqui no alto e estou vendo tudo. E você, que é a base que está aí no chão, você não está vendo nada. Mas o telhado só está em cima dessa base, só está lá em cima porque tem um alicerce. Senão ele cai. E é isso que nós precisamos compreender. Que nós só somos homens porque nós temos a base do mineral, do vegetal, do animal, para chegar no homem. Tudo isso faz parte para que a gente seja quem somos, para que nós sejamos quem somos, simplesmente isso. Então, vamos já entrar nessa sintonia de amor, de gratidão a Deus por estar permitindo que a gente perceba ainda mais o tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele faz de perfeito nesse mundo, e nós só nos agarramos às coisas que não são boas, que nos acontecem justamente porque nós precisamos passar por ela para aprender, para crescer, para amadurecer, para evoluir. Então vamos vibrar nessa gratidão, vibrar nesse sentimento de perceber Deus dentro de nós, do tanto que Ele faz. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus, por vir trazer para nós, descortinar de nossos olhos, nossa mente, tanta grandeza. É muito mais ainda do que isso. Muito obrigada, Jesus, por vir trazer a cura, porque nós teremos o conhecimento da mensagem tua. E vibrando nessa gratidão, amar ainda mais, que nós amemos ainda mais. Amar tudo. Não deixe a mágoa nos frustrar, a mágoa nos abater, a mágoa nos entristecer. Joguemos essa mágoa fora. Cure nossas almas, Senhor Jesus.
de todas essas coisas que faz a gente viver somente no mundo do egoísmo e do orgulho. Mas que nós possamos vibrar nesse amor que nos tira, nos arranca desse lugar e nos faz flutuar. Flutuar para Ti, Jesus. Obrigada por estar entrando na nossa casa, por sentar junto a nós à mesa e participar conosco do culto, para que fique ainda mais claro a nossa percepção. Que nós possamos perceber o Senhor vir trazer para nós todos esses ensinamentos que nos fazem nos sentir mais leve, nos faz nos sentir vibrantes, mais por amor. Aquelas pessoas que estão acamadas, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor coloque a mão aonde eles mais precisam. Eu lhe rogo, Senhor Jesus, a sua presença para aqueles que estão sozinhos se curando de Covid. E para os profissionais que estão nos hospitais e não estão livres da contaminação. E justamente por estar lá, se contaminam. Mas firmes no seu amparo, confiantes, porque também amam e faz tudo isso por amor. O amor os tira de dentro de casa junto de sua família, do seio familiar, para estar com uma família ainda maior, que são todos nós. São todos aqueles que estão lá, sofrendo com Covid. Abençoa cada um, Senhor Jesus, e toda a sua família. Obrigada por eles fazerem isso por nós. Muito obrigada a cada profissional, a cada um, porque todos eles têm seu valor. Todos eles são um grande quebra-cabeça também para que tudo funcione na mais perfeita hora. Muito obrigada. Abençoe a todos estes, Senhor Jesus. Aqueles que estão com câncer, estão fazendo os tratamentos de quimioterapia, alguns muito firmes e seguros, outros muito desestimulados. Ergue, Senhor, ergue cada um. Fortaleça eles no que há de melhor dentro deles. E assim eles possam ver todas as oportunidades que o Senhor nos traz. Obrigada, Jesus. Obrigada. Então, boa noite, Cássia, Maria e Nilce. Muito bom ter vocês aí. Todos os outros que não se identificam, mas estão vendo. Que eles possam sentir essa vibração. E hoje o item é a verdadeira pureza. Mãos não lavadas. E vem trazer Mateus e Lucas, que nós vamos estar comentando aqui depois. Então, ele vem trazer assim. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? É interessante que nós somos muito preocupados com isso, né? Nós estamos muito preocupados com isso. Agora a gente tem que ter mesmo, por causa do Covid, né? Mas a gente sempre preocupou muito com a parte externa. E até agora no Covid, nós estamos muito preocupados com a parte externa, lavar a mão,
passar álcool e a gente tá quase pegando fogo por causa de tanto álcool. E às vezes a cura está a olhar para o interno também. E aí Jesus lhe respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrar teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar seu pai e sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará-te, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrar o seu pai ou a sua mãe, assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócrita. Quem são esse pai e mãe aqui que Jesus está contando? Não é Deus? Hipócritas. Bem profetizou Isaías que vós outros, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque a gente fala no nome de Deus o tempo todo, mas o nosso coração está longe dele. Em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si o povo, lhe disse: ouve e entendei. Olha Jesus chamando-nos. Ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Ele lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Aí, Jesus os fariseus vão lá e falam assim: por que vocês não lavam a mão antes de comer? E aí Jesus fala para eles que eles honram vosso pai e vossa mãe, igual Isaías fala, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías que vós outros, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando ele chama os fariseus para esse lugar, que eles estavam falando de Deus, mas não honravam o que Deus queria que eles fizessem. E é o que Deus quer que nós também fazemos. E aí, quando Jesus fala: ouve e entendei, porque o pior é o que sai da boca e não o que entra pela boca. Aí os discípulos ficaram temerosos, né? Os fariseus saíram mal, Jesus. Como você faz isso? E aí Jesus vem e chama eles também. Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada da raiz. O que significa isso, né? Será arrancada da raiz. Lembra da figueira seca? Lembra? Que às vezes tem muitas folhas, aquela figueira tem muitas folhas, tá bonita, mas não tem nem um figo. Nós às vezes estamos lindos por fora, mas por dentro é podridão. Ai, gente, que triste isso, pensar que a gente possa ser assim. Muito triste. Deixai-os. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Deixai-os, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia o outro cego, ambos vêm a cair no abismo. E Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola.
E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Ou seja, eu estou aqui junto com vocês e até hoje vocês não entenderam isso? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Ou seja, a nossa comida, ela vai entrar, vai fazer todo o processamento e depois ela sai. Uma necessidade fisiológica. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo. Essa que é a diferença que nós estamos falando, né? E eu tenho que me corrigir muito, eu estou aqui falando para vocês, gente, mas eu fico olhando aqui o tanto que eu tenho que mudar. O tanto ainda que eu ainda me engano. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. Aqui leva a gente lá para o 8º, o 9º e o 10º mandamento. Pensa só. Pelo pensamento, nós usamos mal a nossa forma de falar e somos corresponsáveis por tudo que acontecer na vida do outro. Não nos enganamos. Pensemos direitinho, porque nós podemos trazer desgraças para a vida das pessoas de acordo com o que nós falamos. Por isso que às vezes um vai lá e mata o outro. Por isso que acontece adultério, acontece fornicações, acontece os furtos, os falsos testemunhos, que é a mentira, as blasfêmias, quando a gente fala do outro. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, de 1 a 20. Enquanto falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si próprio: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior do vosso coração está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos, aquele que faz o exterior também não faz o interior? Então, se a gente tem a preocupação de limpar o prato, o copo, a mão, o braço, se sentar limpinho à mesa, nós também não podemos fazer isso com o nosso pensamento, o nosso coração, com os nossos sentimentos. Quando fala que do coração são os sentimentos. Lucas capítulo 11, 37 a 40. E aí vem um comentário espírita que ele fala: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, fazendo da sua prática rígida caso de consciência. Não, gente, olha só como que isso remete para nós quando a gente fala assim: mas eu estou dentro da lei e exige. Mas esquece que as leis dos homens são mutáveis e as leis de Deus são imutáveis. Como era mais fácil seguir essa prática do que realizar reforma moral e íntima, isto é, lavar as mãos do que limpar seu coração.
Os homens se iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com Deus. Que engano, né? Que engano. E muitas vezes nós estamos vivendo esse engano. Incomodavam-se assim às práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que era-lhes ensinado que Deus não pediria mais nada do que isso. Eis porque o profeta dizia: é em vão que este povo me honram com os lábios, ensinando mandamentos e leis dos homens. Isaías 29:13. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás, esquecida, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, que acreditavam que sua salvação era mais garantida pelas práticas exteriores do que pelas morais. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. O propósito da religião é conduzir o homem a Deus. Então não é ter nome. O propósito da religião é conduzir-nos a Deus. Mas o homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. E aquela sobre a qual o homem pensa poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falsificada em seus fundamentos. E é esse o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores, é nula. Se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo, ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Olha, gente, que perfeita essa colocação, para que a gente possa pensar. Não basta, portanto, ter aparência de pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza de coração. Tudo está no sentimento. Tudo está no pensamento. Quais são os nossos pensamentos e sentimentos, né? Porque não adianta eu dizer que eu tenho uma religião se ela não me faz melhor. Não adianta até eu virar e falar assim: eu não tenho religião nenhuma, para eu poder não ter nem a desculpa de falar assim: eu aprendi lá que eu não posso fazer isso, que eu não devo fazer isso, que eu não posso ser diferente, né? Que eu não deveria fazer certas coisas. Porque é mais fácil a gente falar que a gente nem tem religião e para até de seguir aquela que os pais nos levaram pelas mãos, para que a gente possa continuar fazendo aquilo que a gente quer fazer, porque é benefício só meu. Infelizmente, né? Que a gente possa lembrar de Jesus falando conosco: ouve e entendei. Imagina quando Jesus disse isso: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Porque o coração é que saem os maus pensamentos,
os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas que fazem o mundo, que a gente possa sentir as mensagens de Jesus e que durante a noite a gente possa dormir meditando sobre tudo isso e achar a nossa peça que encaixa nesse grande quebra-cabeça e nos encaixar, nos colocar no nosso lugar, somente no nosso lugar, simplesmente no nosso lugar, ocupar só o nosso lugar. Boa noite, Letícia. Que bom que você está aí também. Nós já temos aqui grandes coisas para poder meditar. Com muitos significados para a nossa vida, para daqui adiante. Que nós possamos nos enxergar, nos ver. Porque se eu vir e falo assim, não, eu não sou nada disso. Eu não vou nem conseguir ver se eu tenho alguma coisa. Porque se eu falo o seguinte, peraí, vou ver o que eu tenho, aí eu já estou aberta para me descobrir. E muitas vezes a gente tem medo de se descobrir. A gente tem medo de mexer naquele caldo lá embaixo. É como se fosse um copo, aqueles copos de experiência, que está ali decantando. E aí tá tudo lá no fundo, mas a gente não quer nem balançar o copo para não subir, vir à tona o que está lá embaixo. E às vezes é fazendo isso que a gente vai conseguir limpar, nos limpar. E ter prazer, gente, de viver, porque vai ficar mais leve. Às vezes a gente tem muito medo de saber quem somos. Eu conheço uma pessoa que a gente estava conversando uma certa época, depois que a mãe dela morreu, e ela se viu na necessidade de procurar um profissional. Ela procurou o profissional. Eu acho que ela fez uma sessão, no máximo 2. Porque na hora que ela viu onde ela teria que mexer, ela falou assim, não dou conta, não quero. E está até hoje sentindo todos os sintomas que às vezes vêm para o corpo e não descobre nada, porque não quis mexer onde precisava ser limpo. Às vezes precisa de decantar para poder limpar, né? Você faz aquele processo de decantação e limpa uma piscina, não é assim? Mas ela não quis nem saber se tinha sujeira para poder decantar. Ela percebeu e falou, não, deixa ela quietinha. E como é bom a gente nos descobrir. Jesus pede para que a gente instrua, para que nós nos instruímos. E para que ele pede para que a gente se instrua, para que a gente estude, para que a gente possa compreender o que ele está nos dizendo. E a palavra de Jesus hoje é ouve e entendei. Que a gente não honre Deus com os lábios, mas com o coração. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer imensamente a Deus por tudo. Que chegue
em todas as pessoas. E eu tenho uma em especial, que eu estou rogando por ela. Domingo, nós fomos lá na casa dela, nós conversamos, nós fizemos oração e ela teve assim uma melhora. E eu estou rogando a Deus para que ela possa sentir a sua presença, se fortalecer, se encher de graça, se encher de esperança. Em gratidão a tudo que ela fez por mim, por minha família. Somos gratos, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja a nossa morada, a morada do Cristo também. E que nós possamos nos fortalecer e fazer parte desse grande universo, onde todos, nesse momento que estão em oração, nós possamos fazer parte dessa grande corrente de amor, levando lenitivo a todas as famílias, a todas as pessoas, em todos os lugares, onde o Senhor achar que é o lugar que mais precisa. Que nós possamos, Senhor, fazer parte dos trabalhadores da última hora, para esse mundo de regeneração, para esse mundo que quer fazer a transformação para um mundo melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Deus é força, Deus é poder. Ampara nosso Senhor Jesus Cristo a cada um. Que assim seja. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Que tenhamos nós uma boa noite, bons sonhos, bom sono, e que nós possamos nos preparar para poder fazer parte desse banquete de luz junto com Jesus, servindo de alguma forma do que tivermos de melhor para oferecer. E durante a noite nós podemos estar junto desses amigos espirituais que levam o alívio e o lenitivo para cada um. Que assim seja. Com Deus, gente. Beijo no coração.